Estamos animados com o assunto do programa de hoje, porque é um assunto que eu sei que todo mundo gosta. Homens e mulheres, rejuvenescimento facial, tratamento estético, cirurgia. Cirurgias, né? E quando a cirurgia começa logo cedo, sabe? Será que tem realmente importância? Será que é necessário? É sobre isso que a gente vai conversar, mas também falando nisso, tem vários assuntos que a gente vai dar uma olhada agora. O Falando Nisso está no ar. Coffee Party, balada de manhã. Coffee Parties são essas festas que começam de manhãzinho e misturam café com música eletrônica. Já são bem conhecidas em países como Estados Unidos, Espanha e Alemanha. E aqui no Brasil, está virando moda. Hoje no estúdio vamos falar sobre estética facial com a doutora Regiane Carvalho. Tem ainda os destaques da internet e as notícias da nossa região direto da Band Vale FM. Terça-feira, dia 29 de julho, Falando Nisso começou. E claro que tem uma mensagem para você refletir. E, gente, essa mensagem, ela é para você que se compara. Sabe aquela pessoa que fica vendo alguém no Instagram, fica pensando na história de outras pessoas? Cada um tem uma história diferente da outra. Então você não pode se comparar de maneira alguma. Pois é, gente, Deus é criativo e escreve para cada um caminho de sucesso. Então, às vezes a gente tem mania de valorizar o outro. Verdade. Né, de ver as coisas. E também na internet a gente consegue fazer esse filtro. Quero postar isso, não vou postar aquilo. Verdade. Né? Não é a realidade 100%. Então não se baseie por isso não. Viva a sua vida e você também tem as suas vitórias e sucessos. E sabe o que é legal? A gente não precisa ter inveja não, tá? Não precisa ter isso não. Sabe por quê? Sucesso está para todo mundo. Isso aí. Deus, ele é abundante em sucesso. Todo mundo pode ser feliz e ter sucesso, tá bom? Pensa nisso. Tem sorteio para você no Instagram. Aí, gente, vai ser uma pessoa por cada prêmio, tá bom? Aí não depende, assim, do sucesso de Deus, não. É da sorte mesmo, tá? Então aqui, ó, Oral Jet para você, no @Falando Nisso Band. Uma escova muito bacana que o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip, quer te presentear. Tem também o kit da Polipet, que você pode concorrer com itens para você e para o seu bichinho de estimação. E também um cooler da Sicredi para você já se preparar para o verão que logo chega, que o tempo passa rápido. Então toda a informação para você concorrer tá aqui no @Falando Nisso Band. Gente, o sorteio tá chegando, vai ser já nessa sexta-feira, dia 1º de agosto, tá? Só um lembrete para você, então você tem que participar agora. Só que aí é o seguinte, o prêmio da Polipet e da Sicredi, você precisa vir aqui à TV Band Vale, fica dentro do Colinas, em São José, para poder você retirar o seu prêmio, conhecer a gente também, né? Passear pelos nossos estúdios, pode vir, você é super bem-vindo. Agora, para o presente da Ortovip, você tem que ir na Avenida Rio Branco, Barão do Rio Branco, número 58, que é o endereço da Ortovip, porque lá o Dr. Otávio Fonseca vai te dar uma aula de como você pode usar a escova. Ela é bem completa, viu, gente? É bem diferente, tá? Boa sorte para você que participar. Perguntinha da enquete de hoje, uma das maneiras que você participa, muito fácil, pelo WhatsApp 12 997167989, hashtag sim, tudo juntinho, ou hashtag não. Você faria uma cirurgia plástica no rosto, ainda jovem? Não sei, sente que o olho está um pouquinho inchado, o bigode chinês está ficando bem marcado, né? Tem alguma coisa no seu rosto que te incomoda. Você faria, ainda jovem? Aqui a gente não está pensando na rinoplastia, que é a cirurgia de nariz, que essa daí eu fiz, tá, gente? Bem jovem, tá? A gente está pensando naquela que é para disfarçar quando a gente está caindo, né? É mais assim, estética mesmo, Isso. porque às vezes a rinoplastia é uma necessidade, né? Ou estética, no meu caso. Ou seja, então o dele é hashtag sim, né, gente? É, hashtag sim. Vocês já viram. Mas a gente está pensando mais em rejuvenescimento facial. Isso. Que disfarce a idade, né? Dê uma aparência de fresh. Ah, se eu tivesse alguma coisa me incomodando demais, eu faria sim, É, tipo, para puxar. pra puxar. É. O que Mas eu tenho? será Eu que a tenho cirurgia- botox, É. tenho um pouquinho aqui, ó, de frente. E não tem precisa problema de nenhum nada. falar. É É. um pouquinho, tem 1 ml, assim, de preenchimento de lábio. E é isso que eu tenho. Então, Né? Então, conforme o tempo vai passando, a gente tem que se cuidar mesmo, né? é.
Mas a gente não tá tão jovem que nem esse povo que tá fazendo cirurgia de famoso, né, amiga? Acho que é isso que a gente tem que trazer para vocês também. Pois é, então, gente, hoje, né, com a cirurgia plástica, num passe de mágica, é possível a gente modificar completamente o nosso rosto, não é verdade? E não é difícil, então, ver esses famosos que entram na faca mesmo para terem um rosto mais bonito, mais jovem. Porque, vamos combinar, também eles lidam com a imagem. E tem essa cobrança, tem essa questão. né? Tem a cobrança. Que não é algo saudável, a gente pode até pensar um pouquinho sobre isso. Mas quando a pessoa é jovem, quando a gente está falando do jovem aqui, eu sei que hoje em dia o jovem pode ter 70 anos, vamos combinar? Mas é o jovem que a gente está falando, naquela idade, que tem a pele ainda bem firme. Tem colágeno de sobra. Né? Até os 35, 40, 45, né? Quando a pessoa é jovem, será que realmente é necessário uma mudança radical? Entrar na faca, cortar, puxar? Quem vai explicar pra gente sobre a escolha de uma coisa ou outra? Ela que é referência aqui no programa sobre estética facial, é a Regiane Carvalho, ela é biomédica esteta. Que bom ter você aqui, doutora. Seja O prazer é meu, ainda mais trazendo esse assunto que é tão importante, elucidar a população, tirar as dúvidas entre o lifting facial através de procedimentos minimamente invasivos e muitas vezes o lifting facial, a cirurgia plástica, que hoje está aí uma moda, todo mundo fazendo cirurgia plástica para retardar ou tirar os sinais de envelhecimento. Até que ponto isso é saudável, não é? Então, muito prazer estar aqui e poder conversar com vocês sobre esse assunto. Bora falar, então, do assunto que bombou, né, algum tempinho atrás. Quando a gente fala sobre isso, a gente sempre lembra da Anitta e a modificação no rosto que ela fez. Mas também tem outras famosas que a gente vai mostrar aqui. Na tela, por favor, então, o antes e o depois da Anitta, porque deu o que falar. Esse rosto dela tão diferente, essa boca um tantinho exagerada, o nariz também me parece que tá até mais arrebitado, não? Olha, o que a gente percebe, né? Acho que a doutora pode até comentar mais pra gente, né, doutora? Uma mudança aqui na parte do queixo maxilar e também essa questão do sulco aqui, né? Sim, aí nós não sabemos exatamente o porquê ela procurou pela cirurgia, mas dá para observar também que ela fez um lip lifting aqui na região dos lábios para justamente fazer essa projeção labial. Possivelmente, ela fez um pouco dessa retirada na parte frontal também da face, pegando toda essa região para puxar a face para trás. Nós temos hoje alguns procedimentos estéticos que visam retardar esse envelhecimento. Porém, existe também, sempre houve a cirurgia plástica, ela foi muito utilizada alguns anos atrás, porque não existia outros recursos como os procedimentos estéticos. Então, todo mundo, quando começava a notar os sinais de envelhecimento, então aquele bigode, o bigode chinês, né, que é o sulco nasogeniano muito marcado, a linha de marionete, perdendo o contorno, o que as pessoas faziam? A cirurgia plástica. E ela tem a sua indicação, ela nunca deixou de ter. Só que as pessoas começaram a ficar com medo quando entrou os procedimentos estéticos, todo mundo falando sobre procedimento minimamente invasivo, que realmente retarda o envelhecimento e que é ótimo, tem a sua utilidade, uma coisa não substitui a outra, só que tem um momento que só o procedimento estético a gente não consegue reverter esse processo de envelhecimento. Tem uma queda muito acentuada, sobra a pele, teve um aumento muito grande de peso e aí sobrou muita pele, teve distensão desse tecido lá aos 55, 60, 70 anos. Então, muitas vezes fez o procedimento estético, a gente conseguiu retardar esse envelhecimento o máximo possível, só que ainda está se queixando de alguma coisa? Pode ser que tenha uma indicação de cirurgia plástica. Só que o que a gente tem visto e que até assusta um pouquinho é essa indicação excessiva, muitas vezes em pessoas com 30 anos, que mal começou a notar esses sinais de envelhecimento e que muitas vezes poderia fazer uso de recursos, de procedimentos minimamente invasivos para justamente reposicionar esse tecido sem precisar passar por uma cirurgia. Tem outra foto aqui, que é de uma atriz americana, eu acho que o pessoal lembra bem dela, Lindsay Lohan. Sabe quem que é? Olha a diferença de como ela estava, ela ficou bem sumida da mídia, né? É uma querida que infelizmente teve muito problema com o uso de drogas, né? Então realmente ela envelheceu bastante nesse processo e do nada ela surgiu maravilhosa, porque eu estou elogiando mesmo que ela tá linda, né, doutora? Mas também é outra nesse perfil. Só que a gente tem uma outra foto aqui, de uma que é muito conhecida, é a mãe da Kim Kardashian, gente, da Kylie Jenner, é a Kris Jenner, né? Que ela tinha essa indicação, fez e tá parecendo a filha agora, né? Sim, tá lindíssima e justamente nesses casos, já sim, é uma indicação
que eu digo que é uma indicação mais correta, que se a gente pode dizer assim, uma indicação mais correta. Porque muitas vezes já teve, eu até peguei uns elastiquinhos aqui para demonstrar para vocês, já perdeu muita elasticidade, o tecido está muito flácido, não adianta só ficar preenchendo. Poderia, no caso dela, fazer alguns procedimentos para minimizar esse processo de envelhecimento, só que como ela não começou a prevenir cedo, até mesmo porque não existia tantos procedimentos estéticos, porque o ideal é nessa fase que ainda está com boa elasticidade, é começar a prevenção. Então, nesse momento, o que eu faço para manter a pele dessa forma? Então, eu tenho alguns procedimentos que eu posso fazer um banco de colágeno, eu posso fazer o preenchimento, de repente, no bigode chinês, para tirar uma profundidade, para evitar a necessidade de uma cirurgia plástica aos 60, aos 70 anos, que foi o que aconteceu com ela. Como ela já tinha perdido a elasticidade do tecido, tinha perdido o contorno, aí sim ela optou por uma cirurgia plástica muito bem feita, tá muito bonita. Então, a gente tem, não é uma briga entre a cirurgia plástica e os procedimentos estéticos, eles se complementam. É indicação, doutora, indicação, não é? Indicação. Esse é o ideal, é a pessoa ter uma verdadeira indicação. Verdadeira indicação, perfeito. Olha, e se você quer a indicação de uma pessoa que tem competência, sabe o que está falando, tem estudo e embasamento, a gente deixa aqui o Instagram da doutora Regiane Carvalho, DRA Regiane Carvalho, tudo junto, tá aí na tela para você. Depois a gente pode comentar até alguns procedimentos que a doutora fez, pensando exatamente nesse banco de colágeno, pensando em melhorar a qualidade da pele. Olha só que lindo esse antes e depois. Nossa, de uma forma incrível. bem sutil, né? Sem procedimentos tão agressivos, tá bom? Sim. Então Muito aí no bem. próximo bloco a gente volta a falar mais sobre esse assunto aqui no Falando Nisso. Vamos trazer uma notícia para vocês? Olha, tá bonito, é gostoso, na internet está fazendo sucesso. Enquanto a moda não passa, o morango, gente, está com preço nas alturas. É isso mesmo, gente. O morango do amor, tão famoso, tá gerando lucro para quem vende aquele docinho da moda, mas fez o preço da fruta para disparar lá para cima. É para comer ou para apostar? Os dois. Todo mundo tá postando e todo mundo tá comendo. Há uma semana, essa opção de doce nem existia no cardápio da Catiúça. No primeiro dia, a expectativa de venda não era tanta, mas os 100 morangos do amor feitos nesta confeitaria foram vendidos em 3 horas. No segundo dia, 150 unidades foram embora rapidinho. Agora são 200 por dia. Cada um custa R$ 13,90. Tá tendo bastante lucro e também uma nova clientela que a gente não esperava. Então, esse pessoal que vem é um pessoal que também conhece um outro produto da nossa loja. Há quem pague mais caro. Tem gente vendendo por mais de R$ 20. Essa febre tem uma receita perfeita chamada de gourmetização. Neste caso, de um doce de festa junina. A tradição é da maçã. Troca a fruta, vira morango do amor. Daí você adiciona uma xícara de publicações em redes sociais, uma pitada de vontade e pronto. Temos uma nova moda nacional. Só que essa paixão repentina fez os preços subirem. O morango já não é barato. Agora, em algumas regiões do país, o quilo da fruta chega a custar o dobro em relação ao começo do mês. Na companhia de abastecimento em São Paulo, por exemplo, passou de R$ 24 para R$ 48. O preço depende muito do consumo. Se você estimula o consumo, você tem preço, agrega valor, né, e todos ganham. E a colheita está no início para dar conta do apetite virtual. Resultado, o morango virou estrela, mas ainda custando ouro. E vamos combinar que é uma delícia esse morango do amor, gente. Você já comeu quantos? Já, não, só um que eu ganhei de presente. E Eu ainda amei. não provei. Grudou no dente, não sei se mesmo? é. Aí Você tem grudou... obturação? Eu tenho um monte. Doutora Otávio tá aqui de prova pra falar. Tem um monte. Gente, mas aí desgrudou depois e eu achei a sensação muito gostosa. Aquele creme branco em volta do morango, gente, vale a pena. Eu acho que assim, a moda veio pra ficar, só que tem que baixar o preço do morango, que ninguém merece. Aí você vai no açaí que o preço lá tá bom ainda, eu garanto pra você, tá bom? Boa. Olha, daqui a pouquinho, então, a gente volta com a sua participação hoje falando sobre estética facial, rejuvenescimento. Tem também o Dr. Otávio Fonseca, direto aqui do nosso estúdio.
Falando nisso, Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Turminha da poupança Sicredi Vanguarda. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Açaí. Aqui no Açaí, preço baixo é bom pra todos. Vem aproveitar. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste à TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. Quando você se dedica ao máximo, cada detalhe importa. E eu sempre busquei o melhor pro meu corpo e pro meu desempenho. No meu treinamento, cada passo conta. É por isso que eu confio no Highway Serra Mar. Segura aí, Fabiola. Boa, Marilson. Com 15 gramas de proteína, 0 açúcar e 0 lactose, ele é a escolha perfeita para quem quer resultados. Eu preciso de um aliado que suporte minha rotina e mantenha minha energia lá em cima. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. De volta, a gente mostra agora a Basílica de Aparecida, que tem sol, que imagem bonita, né? O céu tá clarinho, sem nuvens, fazendo agora 20 graus. Essa é a temperatura máxima prevista para essa terça-feira e as temperaturas ficam estáveis, tá bom? Só sexta que pode subir um pouco a temperatura, chegar a 24 graus. Agora é hora da gente falar sobre saúde bucal com o Dr. Sorriso, que está aqui com a gente no estúdio. Seja muito bem-vindo, Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip. Boa tarde, Águeda. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo. E vamos aqui falar um pouquinho sobre saúde bucal, né? Vamos sim, doutor. Falar de implantes. Já a gente comenta sobre quinta-feira que está chegando agora, que o doutor vai ter uma surpresa bacana para a gente do Quero Meu Sorriso de Volta. Mas a Ortovip, doutor, ela realmente alcançou um grau de referência mesmo quando a gente pensa em implantes dentários. E uma das dúvidas que muitas vezes as pessoas têm em relação a isso é se quem é diabético pode fazer a cirurgia para colocar implantes, doutor. Bom, o paciente diabético, quando ele está controlado, ou seja, você está em uma situação controlada, você pode fazer a cirurgia, porque você vai ser como se fosse um paciente normal. Então, quais são os cuidados pré-cirúrgicos, né? Nós vamos fazer a verificação, a solicitação de um exame de sangue para fazer a verificação de como andam os índices glicêmicos desse paciente, né? A gente avalia a insulina, a gente avalia a glicose, né? Avalia a condição de glicose daquele paciente e outros exames que eu peço também para ajudar, que vão ajudar no pós-operatório. Outro exame importante, né, isso a gente fala bastante aqui, é a tomografia, para a gente verificar as condições ósseas para receber esse implante durante o ato cirúrgico, evitando intercorrências durante a cirurgia. Aí já é a colocação da prótese, né? Vamos assistir então para ver como que é essa colocação. Pode deixar lá pra gente, porque é muito rápido, né, doutor, essa colocação? Sim. A cirurgia ela é feita geralmente num dia, a prótese, a prova, né, da prótese é feita no dia seguinte e a instalação é em 72 horas, né, a instalação completa. Então, cirurgia, prova e instalação da prótese. É importante, legal também, né, a gente explicar essa preparação e o planejamento antes de fazer a cirurgia. O doutor, inclusive, já está falando aqui para o pessoal da Ortovip. Inclusive, o doutor trouxe um depoimento, né, de um paciente diabético, gente, que conseguiu recuperar o sorriso com a prótese sobre implantes, que a gente vai ver agora o depoimento dele. Por descuido, você vai deixando, outras coisas vai aparecendo, tudo. O diabetes me dá muito trabalho para cuidar, o trabalho também ocupa muito, você vai deixando sua vida pessoal, particular para trás, né? Houve um problema num dente e aí eu resolvi fazer tudo. Era meio desagradável, né? Os dentes tudo bem deteriorados mesmo. Eu não tenho nada que falar, só agradecer. Gostei, foi rápida, foi prática, olha, excepcional. Agora eu vou tirar selfie. Ficou muito linda a mesa, viu? Muito assim, bacana esse depoimento da Maria das Graças, porque o resultado ficou incrível. Então, vamos pensar um pouquinho, né, dessa mensagem, dessa imagem do antes e depois, doutor, para a gente entender
como é que funciona a diferença que causa na pessoa. Até porque a gente está comentando aqui sobre a estética facial e um sorriso desse, com certeza, rejuvenesce e traz qualidade de vida para uma pessoa, né, doutor? Uma das condições da prótese, né, quando você faz a prótese, é você ter a recuperação da dimensão vertical inferior, né? Isso melhora em muitas condições faciais do paciente. Outra também é o suporte labial, né? Eu falo para o paciente que ele vai ganhar 10 anos, né? Sem necessidade de cirurgia plástica, e esse efeito a gente dá de brinde para o paciente lá na clínica, entendeu? É bem bacana assim. Observe como você ganha volume na face quando você faz uma reabilitação com prótese total sobre implantes. Incrível que parece até que tem um preenchimentozinho ali, né? Dependendo do caso. Melhora a estética, a qualidade de vida e também a autoestima do paciente. Doutora, a gente agradece, viu? A sua presença aqui. Eu que agradeço estar sempre aqui falando sobre saúde bucal. Desejo a todos uma excelente semana. Saúde e paz. E a dica é o seguinte, quinta-feira o doutor está de volta aqui, o programa todo pensando sobre a sua saúde bucal. E teremos nomes de pessoas que são as finalistas do Quero Meu Sorriso de Volta. É isso aí. Tá bom? Até Segura essa informação, tá certo? Pensar um pouquinho sobre as novas gerações, estão trocando, eu sou dessa geração, não sou novo, mas sou dessa geração. À noite e pelo dia, quando o assunto é balada, festa. Meu Deus, é mesmo, amigo? Nessas festas, né? Quando 2 outras bebidas ganharam espaço, o café e a água de coco. Vamos ver. Aqui a balada é em plena luz do dia. E não é só o horário diferente. O que o pessoal bebe também é. Tem até os tradicionais drinks e cerveja. Mas a água de coco e o café estão entre os preferidos. Afinal, tudo começou cedinho por aqui. Eu tenho ido em várias coffee parties e tem sido muito legal a experiência de curtir mesmo durante o dia e aproveitar e à noite descansar. As coffee parties são essas festas que começam de manhãzinha e misturam café com música eletrônica. Já são bem conhecidas em países como Estados Unidos, Espanha e Alemanha. E aqui no Brasil, tá virando moda. Tá rolando festa assim em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, em cafeterias, terraços e parques como esse aqui. O pessoal aproveita a festa depois de ter feito o treino do dia mesmo. Tapetinho de yoga numa festa, tá combinando? Tá combinando. Dá pra unir as duas coisas, fazer uma festa, se divertir e fazer exercício. Você já fez hoje aqui? Já fiz yoga e funcional. E agora curti a festa. O modelo foi pensado para a geração Z, que é quem tá na casa dos 20 e poucos. Gente que preza por um estilo de vida mais saudável, sem muita inclinação para baladas noturnas tradicionais. Eu sou viciada em academia. E como que é poder vir com teu look de academia para uma festa? Nossa, é incrível, porque, tipo assim, é a melhor dos dois mundos, né? É uma festa com treino de dia. Então, tipo, você vem, treina, depois aproveita, vai pra casa, dorme cedo. Só que a balada diurna acabou atraindo todos os públicos. Aí, até a DJ se adapta. Toca música eletrônica para agradar diferentes gerações. A nossa ideia é fazer uma festa para trazer toda a família, começando de manhã, com exercício, para galera que sai daqui às 6 da tarde, comissão cumprida de que fez seu exercício e aproveitou uma festa com a família. E se depender dessa galera, a moda já pegou. Eu acho que a noite nunca vai acabar, sempre vai existir a balada, mas com certeza isso tá se encolhendo e a tendência é mundial. Eu amo um coffee party, só que é aquele que tem uma mesa na frente, uma cadeira atrás e um monte de cafezinho delícias na frente. Pra gente conversar. E ficar, né? Gostoso também. Acho que eu já tô mais nessa outra vibe então, viu? Olha, aqui a gente segue no estúdio com um tema que é interessante e necessário, cirurgia facial para as pessoas mais novas. Essas indicações que muitas vezes são estranhas, né? Então, qual que é a indicação real para isso acontecer? Os procedimentos que podem te ajudar. Tem uma enquete que você pode responder, estou curioso para ver o resultado parcial. Você responde pelo WhatsApp 12997167989. Você faria uma cirurgia plástica no rosto ainda jovem? 80% dizendo não, mas temos os corajosos aí, 20% dizendo sim. Interessante. E aí você pode participar, então, mandando por que você não faria a cirurgia quando mais novo. Pode deixar o seu depoimento, também uma pergunta para o nosso WhatsApp, 997167989. Hoje a gente está entrevistando a biomédica, a doutora Regiane Carvalho, tá bom? Aí a gente aproveitou, doutora, a gente fez perguntas lá no Açaí Colinas, então tem pergunta gravada que a gente vai ver agora. Estamos aqui no Açaí Colinas com o seu Hamilton.
84 anos, né? Isso. Já usou o protetor solar e usa o protetor solar? Nunca usei. Nunca usou? Nunca. E no inverno o senhor usa? Nunca, nem inverno, nada. Eu acho que você vai levar uma bronca da doutora. Vamos lá para o estúdio para ver. Nunca usou, tem que usar. E no inverno a gente precisa aplicar também? Tem sim que usar, isso é extremamente importante. Hoje já mudou muito esse conceito. Hoje que a gente vê cada vez mais jovens se preocupando com os cuidados com a pele, que não pode ser também excessivo, mas precisa sim utilizar o hidratante, utilizar o protetor solar, porque faz com que a pele permaneça mais firme. O sol em excesso, ele é um grande acelerador desse processo de envelhecimento. Então, quanto antes puder começar a se cuidar, fazendo o seu skincare, você retarda não só a necessidade da cirurgia plástica, mas também até a necessidade de procedimentos estéticos. Olha, se você quiser participar, é o seguinte, a gente te lembra que todo dia a gente te dá um prêmio, te dá um carinho, que é um par de convites para o Cinemark, tá? Então é só colocar hashtag falando nisso, junto com a sua pergunta, para a doutora Regiane. Combinado? Pode mandar para a gente. Doutora, vamos falar sobre a questão do limite, né? Do que pode ser saudável e do que é exagero, pensando nessas pessoas que são mais novas mesmo, na fase dos 25, 30 anos. Qual que é essa régua para a gente definir, né? Essa régua é muito difícil definir porque tem uma particularidade que é como a pessoa se vê no espelho, como ela se enxerga. Por quê? As pessoas estão se tornando cada vez mais intolerantes a pequenos sinais de envelhecimento. Então, cada vez mais, pessoas muito jovens estão procurando pela toxina botulínica, o famoso Botox, para tirar as rugas. Só que, na verdade, a pessoa só tem uma expressão. E isso vai... Tanto o profissional que muitas vezes indica, mesmo aquele paciente sem ter indicação, na verdade ele só tem expressão, ainda não tem rugas e aquele movimento, aquela expressão não vai causar rugas permanentes, estáticas. Eu como profissional até poderia falar o contrário, mas na verdade eu acho que chegou o momento que o profissional também tem que elucidar e conversar com a população e falar que muitas vezes não precisa. Então muitas vezes o bigode chinês também, que é eu acho que é um dos principais sinais do envelhecimento, que vai marcando aqui no rosto, na região central. E ele pode acontecer pelo excesso de sorriso, que vai marcando o bigode chinês, pelas quedas faciais, então o derretimento facial. Existem procedimentos estéticos que vão retardando isso. Só que muitas vezes, ao menor sinal de uma linhazinha, a pessoa já está correndo por um procedimento estético, né? Já surta. Então, tem que realmente repensar como você está se olhando no espelho, é o primeiro passo, e confiar no profissional, ver se realmente ele vai indicar aquilo que você precisa, porque muitas vezes você começa fazendo uma estimulação de colágeno, não precisa de uma cirurgia plástica ou não precisa de procedimentos mais invasivos para retardar esses sinais de envelhecimento. Então, é muito importante ter esse conjunto entre como a gente está se olhando no espelho e também aquele profissional que está falando, colocando na cabeça das pessoas que tudo precisa arrumar, e muitas vezes não é assim. A gente com 25 anos está explodindo de colágeno e muitas vezes ainda não tem indicação. A gente não é boneco de cera, né? Tem que pensar isso. Pequenos defeitos fazem de você também lindo ou linda, tá certo? Trazer uma perguntinha que chegou pra gente, hashtag falando nisso, você concorre um par de convites, tá bom? Da Fabiana, era aqui de São José dos Campos, uma boa tarde pra você, minha amiga. Estou com algumas manchas, ela comenta aqui o melasma no rosto, próximo dos olhos. Tem algum tratamento para clareamento? Claro que a gente aproveita para abrir o espaço aqui, doutora, para diversas perguntas, tá certo? Vamos lá. Excelente. Tem sim, existem diversos tratamentos para o melasma. Primeiro tem que fazer uma investigação para entender por que está acontecendo. Pode ser hormonal, pode ser por falta de hidratação, por excesso de sol, que é um dos principais fatores que causa essas manchas, muitas vezes permanentes, que acompanha a pessoa por toda a vida. Mas existem sim produtos skincare, cremes específicos, e aí é importante utilizar o despigmentante certo e utilizar também um bom hidratante que seja reparador, porque não adianta utilizar só o ácido e depois não cuidar de dia, mais uso do protetor e procedimentos estéticos como peeling, laser, que ajuda na degradação desse pigmento que é o melasma. Então é essa melanina, alguns procedimentos estéticos conseguem ajudar. Olha, tem mais perguntas chegando. Vamos dar uma olhadinha? A Marta, doutora, escreveu assim, olha, não faria quando jovem, mas agora
aos meus 56 anos, faria sim. Meu sonho é fazer minhas pálpebras. Doutora, dá para trabalhar no consultório alguma coisa para melhorar ou realmente tem que ser cirurgia plástica nesse caso? Sim, excelente pergunta, Marta. Muitas pessoas procuram pela blefaroplastia, que é essa cirurgia, para retirar o excesso de pele nas pálpebras. Algumas pessoas têm indicação cirúrgica. E isso, quando chega no consultório, eu explico para essa paciente que pode ser através de procedimentos estéticos. Se tiver indicação, tem alguns procedimentos, como laser, como eletrofulguração, que nós fazemos pequenos pontos de coagulação nesse tecido, fazendo a retração desse tecido, e isso retarda a necessidade de uma cirurgia plástica. Mas quando o paciente já tem um excesso muito grande, tem alguns casos que a gente indica sim a cirurgia plástica, e muitas vezes que eu acho que vale aqui para toda a população, quando atrapalha a função, tem indicação até pelo SUS essa cirurgia pode ser feita. É verdade, tá certo. É interessante, né? Olha, se você está em casa pensando, será que eu deveria fazer alguma coisa? Será que eu realmente preciso? Muitas vezes a gente precisa buscar um profissional sério para te dar indicação e falar, olha, isso para você dá certo, isso aqui não. E a gente indica aqui a doutora Regiane Carvalho, por conhecer o trabalho dela e saber que ela vai indicar para você aquilo que você realmente precisa, tá bom? Seja uma cirurgia plástica ou algum procedimento estético. E a gente vê as diferenças aqui. Olha que lindo o rosto dessa paciente, que a doutora trouxe até de exemplo aqui. Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre o trabalho da doutora e até conversar com ela, é só acessar aqui, ó, DRA de doutora Regiane Carvalho, não tem erro, gente. Ela cuida do meu rosto, me deixa mais bonita, eu indico assim de olhos fechados, tá certo? Bianchini! E aí, tudo bem? E aí, meu amigo, vai fazer uma cirurgia plástica, um procedimento estético? Tô precisando fazer bastante coisa, viu? Bastante coisa, mas, enfim. Por quê? Imagina, não, todo bonitão, né, gente? Preciso mudar alguma passa na doutora Regiane, ela te fala o que você precisa. Vou passar. Tá certo, seja bem-vindo. Obrigado. Oi, Águida, tudo bem? Boa Olha, tarde. Vou começar falando aqui rapidinho sobre um assunto, sobre a Rafa Kalimann, tá grávida, 5º mês de gestação. Que bonitinho. O papai da Zusa, né, é o Natanzinho, o Natan, que teve recentemente aqui em Jacareí, na Jacareí Expo Agro. Enfim, ela fez um desabafo nas redes sociais para falar sobre umas críticas que ela estava recebendo. Ela compartilhou recentemente sobre uns objetos decorativos que ela comprou para a nova casa dela, se não me engano, em São Paulo. E ela postou lá que comprou uns livros decorativos e pagou R$10 mil nesse. Ela falou livros. o valor? Isso, é. Entendi. E aí o pessoal, claro, que criticou. Nossa, como assim R$10 mil em livro decorativo, não sei o quê. Então, ela realmente falou, não, peraí, gente, o dinheiro é meu. Eu gasto do jeito que eu quiser esse dinheiro, né? E ela disse assim, ó, se tivessem lendo algum livro, não estariam aí me perturbando, até porque saberiam que existem livros de catálogos, arte, moda, que são muito valorizados e usados para decorar também. Então, ela tá certo, o dinheiro é dela. Isso, o dinheiro é dela, mas precisa falar o valor? É isso que eu ia falar, amigo. Você tirou a palavra da minha boca. Sei lá, por que falar o valor? Não eu precisa, não falaria, eu mostraria não. a decoração. Olha, gente, fiz assim, tô pensando em fazer tal coisa. Quem entende já sabe, né, que custa caro. Não precisa expor a esse ponto. Se ela expõe, então ela tem que entender que ela vai receber uma crítica, né? Quando você abre demais, todo mundo fala. Eu também acho. Tem uma de ostentação, assim, né? Não sei. Parece. Eu acho que tudo que você vai falar de dinheiro, né? Acho que só de mostrar as pessoas já vão achar assim, nossa, olha que coisa bonita, né? Deve ser caro, mas não precisa confirmar. Também né? Porque a pessoa que está com dificuldade de pagar a conta vai falar mesmo, gente. Vai mesmo. Até quem não tá, fala. Tipo a gente está pagando as contas tudo em dia. É verdade. Por que vocês estão rindo? Não comprei nenhum. Putz, 10 mil num livro? Carambola. Eu também acho. A maioria não ganha isso por mês, né? Não, nem se juntar a família inteira. Eu acho que ela foi infeliz, sei lá. Um dos meus maiores sonhos aqui no quadro, Lucas Águida, é falar sobre fofocas internas aqui, né? Porque tem tanta coisa daqui mesmo. Só. E aí hoje eu vou realizar um pouquinho desse sonho, porque a gente vai falar de coisas aqui do programa hoje. Meu Deus! Foi publicado nas redes sociais falando nisso, um vídeo da Águida, falando que, mais uma nova fase, não sei o quê. Uma nova apresentadora que tá chegando, a gente viu aí uma postagem enigmática. Quem é essa pessoa? Pessoal, será que a Águida vai pra Fazenda? O que tá acontecendo? Será que ela foi? Já ouvi falar, já me perguntaram isso mesmo, da Fazenda. Nada melhor que a Águida aqui do nosso lado para falar pra gente um pouquinho dessa nova fase do programa. Como é que é isso do litoral? Águida, eu queria que você Mas ela vai revelar a nova apresentadora? Não, hoje não. Hoje não pode. É só um aquecimento. Vamos por parte. Vamos. Vai pra Fazenda mesmo ou não vai? Não vou pra Fazenda, gente. Eu vou ficar...
Não vou para fazenda, mas vou para um local lindo tão quanto, que é o nosso litoral norte. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu falando nisso, vai ter uma participação especial dessa região, que a gente ama tanto, que a gente valoriza e quer valorizar ainda mais, agora com matérias especiais. Então eu vou deixar o meu olhar do litoral norte, trazendo aqui para o Falando Nisso. Vai ser muito especial, é um sonho realizado, na verdade, e que a Band abraçou com todo amor e carinho e está confiando nessa nova fase do Falando Nisso. E a gente tem uma relação, né, amiga? Acho que a Band tem uma relação tão grande com o litoral norte. Tem. Então, quando surgiu essa oportunidade de unir um sonho de Águida junto com um sonho da Band, né, esse match deu muito certo mesmo. Porque você que é do litoral, Caraguá, São Sebastião, Ilhabela, vocês sabem o Projeto Verão que a gente tem lá com carinho. Isso. E eu falando nisso, sempre senti vontade de estar mais perto de vocês também, né? Isso. E contar que o litoral, ele vai muito além da nossa fase de verão, né? Da temporada de verão. Tem muita coisa linda que a gente quer mostrar e que a gente quer valorizar ainda mais com esse olhar agora, como Falando Nisso. Águida Queiroz. Na praia. Não é na fazenda, é no litoral. Vai ser no litoral. Isso. E vem aí várias novidades também no programa Um Cenário Novo. A nova apresentadora que está chegando por aí. Tá ficando lindo. Vai ser muito legal. Logo a gente conta mais sobre ela. Uma queridíssima que está pertinho da gente, inclusive mas que a gente não pode falar ainda. Pode ir lá nas redes sociais e comentar lá quem você acha que é. Que tem uns spoilerzinhos lá. Será que já tem tipo uma enquete? Tem lá, sabe que dá pra eu abrir aqui? Que eu sou meio, quando tem que ter pressa, eu sou lerdo, gente. Enfim, vamos lá. Mas é uma pessoa que já trabalhou aí, né, com tá grandes aqui o nomes vídeo da pra TV vocês brasileira. comentarem. Enfim. Põe aí, Sabrina. Ó, quem quiser comentar lá, vamos ver alguns dos comentários, só para ler aqui um pouquinho? Vamos lá. Pessoal aqui, ó, falando nisso, deixa eu ver. A Águida vai sair, já explicamos. Eu sei, a pessoa falando que sabe aqui. Quem é, né? É, todo mundo aqui comentando. Ó, tem vários nomes aqui, que eu tô aqui, ó. Joana, quem é a Joana, gente? Eu não sei também, me fala quem é a Joana. A Toquete, Ana Flávia Simões, Amanda Françoso Oficial. Nossa. Olha aqui quantas pessoas. Né? Tem bastante, acho que Michele Sampaio. Olha, é que, gente, olha aqui que tá quente aí, Joana né? Porque o cabelo é bem parecido de todas ali. Verdade, né? Então, Padrão. Vamos ver aqui de novo. Bem certo. Então chuta lá. Quem acertar vai ganhar um beijo. Ô, Lucas, só para dar uma dica, qual é a sua altura, Lucas? 1,81. Ó, então dá para ver mais ou menos ali. Não sei se ela tá de salto no vídeo. Também não sei se tá de salto, tá em cima de alguma plataforma, não sei. Parece que está. Ela tem menos que 1,81. Então, vamos lá então, gente. Vamos comentar e saber, tá bom? Talvez amanhã a gente traga essa notícia com o Bianchini. Vamos ver se ele consegue apurar. Vamos ver. E trazer pra gente. Pode ser? Pode ser, gente. Ó, e daqui a pouquinho, 2 da tarde, tô na Nativa. Vai que eu conto alguma coisinha lá também. Opa, né? Vou ouvir. Isso aí. Quero saber. Valeu. Júnior Bianchini, muito obrigada por hoje. Valeu, obrigado, Águida. Estaremos juntos sempre. Sempre. Viu, gente? Eu não vou embora, não. Eu só não vou ficar no estúdio para uma nova fase que vai ser incrível para todos nós, tá? Amém. Bom, vamos para o próximo bloco então, gente? Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre estética facial. Tem também as notícias da Band Vale FM. Até já. Terça-feira, Brasil Urgente Vale, às 5h30 da tarde aqui na Band. Eu te espero. Vamos falar um pouco mais se tudo voltou ao normal no Litoral Norte. O vendaval da manhã desta segunda-feira deixou escolas sem aula, trouxe muitos transtornos. Vamos falar ainda de todo o noticiário policial da região e eu conto com a sua participação ao vivo, hein? Te espero, 5h30, Brasil Urgente Vale ao vivo, aqui na tela da Band. Quem quer uma dica vigorosa para economizar? Eu quero. Tem mais desconto para mim? Se tem, fia. No app Meu Açaí. Moça, dá para agilizar minha compra? Dá sim. Olha, usa o Pix. É prático e rápido. Do seu comércio para sua casa, preço baixo é nosso açaí. Tem coisa que marca a gente. Um recado, uma música, uma risada no trânsito. Tem coisa que marca a gente profundamente. Porque tem experiência que a gente não conta só com palavras, a gente carrega e às vezes para sempre na pele. Estéreo Vale, 48 anos, o som da nossa vida.
De volta com Caraguatatuba. Nossa, que imagem linda, né? Já teremos a Águida Queiroz pertinho de vocês, trazendo matérias incríveis deste lugar que a gente ama. Neste momento, 20 graus, muito sol, previsão de temperaturas amenas, tá bom? Até sexta-feira, máxima de 19 a 22 graus. A gente volta a conversar com vocês aqui no programa sobre um assunto necessário e interessante, junto com a doutora Regiane, né, que é referência aqui pra gente em tudo que cuida de estética facial. Muitas vezes, as jovens ou jovens estão buscando procedimentos que antes eram indicados para pessoas mais velhas, com seus 50, 60, 70 anos. Será que isso realmente é necessário? Para finalizar aqui nossa enquete, bora ver o resultado final? Olha só, você faria uma cirurgia plástica no rosto ainda jovem? 83% aumentou um pouquinho dizendo que não, e o programa traz essa consciência para você que está aí em casa, né? E se você tem dúvidas sobre o assunto de hoje, quer perguntar alguma coisa para a doutora Regiane, aproveite, tá? Deixa a sua pergunta. Pode colocar a hashtag falando nisso. No próximo bloco a gente faz o sorteio de um par de convites para você curtir um cinema com quem você quiser, tá? 99716-7989. Sempre fica aqui na tela o nosso WhatsApp para você. Tem mais uma pergunta gravada direto do Açaí Colinas. Vamos ver. Aqui na Açaí Colinas com a Vera Isadora. Isadora está fazendo um procedimento para cuidar da pele, não é isso o tratamento? O Rokutan. E como que foi para você? Foi meio difícil no início, porque parecia que não fazia efeito, mas no segundo ou terceiro mês já deu bastante resultado. O importante é falar que você foi no médico, né, mãe? Dermatologista. A gente levou porque incomodava muito a pele dela com acne. E nessa fase da adolescência, ela nem queria sair de casa. Aí a gente foi para o dermatologista, aí tem todo exames para fazer, exame de sangue, né? E aí também há um acompanhamento todo mês. Todo mês a gente faz exame, leva, né? Mas o resultado está sendo incrível. Incrível mesmo, que está com a pele já... Muito a pele dela. Que bom, né? Isso é tão bom. Tem que hidratar bastante. Beber muita água é um cuidado, né? Vamos conversar com a doutora Regiane, porque muitas vezes a pessoa não chega a entrar no Rokutan para fazer o tratamento. O que ela pode fazer em acne na adolescência? Excelente pergunta. Muitas vezes, quando começa essa acne, o adolescente ele não sabe nem quem procurar. E muitas vezes começa em casa a utilizar um produto, o outro, começa a ver na internet e acaba piorando. Porque assim como o melasma é multifatorial, a acne também pode ser. Então precisa realmente averiguar o que está acontecendo, se é hormonal, se é alguma coisa que ela está passando que está provocando aquilo. Muitas vezes pode ser feita uma limpeza de pele, tem alguns procedimentos minimamente que são realizados no consultório, como os peelings, laser, que reduz essa acne, mas em alguns casos, como que eu acredito que tenha sido no caso dela, precisou entrar com medicação para reduzir a produção das glândulas sebáceas e reduzir essa oleosidade que provoca a acne e que muitas vezes atrapalha até mesmo a autoestima, a comunicação com outras pessoas, porque essas pessoas ficam envergonhadas e muitas vezes a gente acha até que é bobeira, mas não é. Só quem sofre com isso sabe e vai entender esse caso. Gente, está chegando muita participação, então a gente já vai mostrando. O doutor vai ter que tomar um copinho de água, porque tem bastante coisa, Vamos viu? lá, Chegando. E sobre o Botox, né, que é um dos procedimentos que as pessoas gostam bastante de fazer. E a Simone, ela pergunta de quanto em quanto tempo deve refazer o Botox. É muito individual isso, doutor? Ou tem um período em que realmente a gente tem que reaplicar? Sim, é muito individual. Tem alguns casos que a pessoa reaplica uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio, mas precisa ser um tipo de musculatura específica que não é muito forte. Mas na maioria das vezes, a recomendação é que seja realizado 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses, para ter aquele aspecto um pouco mais esticadinho. Mas algumas pessoas só querem fazer o Botox para prevenir aquelas rugas profundas. Então, muitas vezes, até 1 vez por ano, eu falo assim, minimamente para uma pessoa que tem ruga, 1 vez por ano, mas para manter o rosto sempre com aquela aparência mais esticadinha, 2 vezes por ano muitas vezes é o suficiente, sim. Olha só, tem um vídeo aqui no Instagram da doutora Regiane, que até eu postei, vou voltar aqui para você pôr, Sá, vou colocar aqui, ó, que mostra a evolução do Botox no dia a dia, para vocês entenderem essa paralisação. Doutora, além do Botox que a gente está vendo aqui, e também não sei se ele entra nessa lista, existem outros procedimentos que ajudam a você retardar o envelhecimento e até demorar mais para você conseguir fazer ou precisar fazer uma cirurgia?
Sim, existem outros procedimentos. O Botox, ele vai reduzir essas rugas, principalmente testa, trabalhar também nos músculos depressores da face, porque vai derretendo o rosto e tem algumas musculaturas que puxam o rosto para baixo, mas existem hoje os bioestimuladores de colágeno, diversos procedimentos como radiofrequência, microagulhamento, existem também algumas outras técnicas um pouco mais invasivas, como o preenchimento com ácido hialurônico, que nós fazemos a reestruturação facial, colocando esse tecido, voltando esse tecido para o lugar, se caso for necessário. Algumas pessoas começam a perder gordura facial, começa a ter uma reabsorção também da estrutura óssea. Então, existem técnicas que nós retardamos a necessidade de cirurgia plástica e a gente joga essa necessidade lá para frente, ou até mesmo essa pessoa desiste da cirurgia devido à qualidade do tecido. Legal, vamos ver mais participações chegando. A pergunta, quem fez foi a Silvia. E aí, doutora, a gente pode responder com procedimentos que são necessários para essa fase. Ela diz que tem 40 anos, não faria, seja o que a gente é, né? Ou seja, assumir realmente o envelhecimento. Mas quando a gente pode e quer tratar, quais os procedimentos legais para a faixa dos 40 anos? Aos 40 anos, a maioria das pessoas já precisa repor ali o colágeno, porque após os 25 anos começamos a perder 1% de colágeno ao ano. Então, perde essa sustentação do tecido. Também os preenchedores, caso tenha algumas profundidades, como no bigode chinês, na marionete, já pode ter indicação. Então, reposicionar. Muitas vezes a toxina botulínica, ela vai ajudar nesse processo de rejuvenescimento. Tratar a pele, utilizar de técnicas como laser, é muito importante para fechar os poros, ajudar também as linhas finas. Então, vai depender muito do perfil e do que o paciente necessita naquela idade. Tá certo. A gente recebeu um vídeo da Lê que colocou o hashtag falando nisso e está concorrendo um par de convites para o Cinemark no próximo bloco já, viu? Olha só que gracinha. O gatinho acho que queria dar um beijinho na gente. Amei esse vídeo. Um beijo para você, Lê, que mandou uma perguntinha também. Ela tem 33 anos, acha muito interessante a lipo de papada, tem vontade de fazer. Mas como ela está bem acima do peso, tem medo de emagrecer depois e ficar estranho. Então ela quer saber se tem esse risco. Um beijo para você e para esse gatinho lindo. Sim, olha, esse risco propriamente de emagrecer depois e ficar estranho, isso não vai acontecer. Mas o que muitas vezes a gente sugere é que tem duas formas hoje de se falar sobre a lipo de papada. Tem a lipo de papada através de procedimentos minimamente invasivos, então você começa a reduzir essa gordura sem cirurgia, começa a fazer estímulo de colágeno, retrair o tecido, porque ele vai ficando mais frouxo. Junta a gordura, o tecido também vai distendendo. Então, tem alguns procedimentos que a gente reverte esse processo. Ou tem também a cirurgia, que é uma cirurgia plástica também, que é lipado, como a lipo numa gordura abdominal, entra com uma cânula e tira essa gordura. A partir do momento que retirou, mesmo que você perca gordura, você vai perder de outra região. Então, não atrapalha. O que você pode fazer em paralelo a isso é estimular o seu colágeno, então utilizar de técnicas de bioestimulação de colágeno para ir retraindo esse tecido. Caso depois venha um emagrecimento muito severo, a gente consegue ajustar isso com os bioestimuladores de colágeno. Olha, gente, vamos deixar aqui o Instagram, novamente, da doutora Regiane Carvalho, porque ela tem muita experiência, são mais de 11 anos trabalhando com estética facial. E eu estava aqui admirando um caso, um antes e um depois, de uma paciente, 47 anos, e olha só que linda. Nossa. Né, com poucos recursos, sem cirurgias agressivas, sem nada tão agressivo. E olha que lindo ficou o rosto dessa paciente. Então fica aí o contato da doutora Regiane para você conversar com ela, ver também os procedimentos que é possível e nada melhor do que uma consulta especializada para saber o que realmente você necessita, né? Não só o que a gente quer fazer, Sim, porque tem que ter coerência, né, doutora? Isso mesmo, é importante ter uma indicação correta. Eu falo que a principal parte de um procedimento estético é o momento da avaliação, saber se aquela pessoa tem indicação e se aquele procedimento realmente vai ajudar naquele caso. Tá certo, doutora. A gente já volta a conversar e responder mais as suas perguntinhas. Trazer aqui a querida Carol Serra para a gente, direto da Rádio Band Vale FM, também dando um dos destaques, porque a Band Vale é música e muita informação. Boa tarde, minha amiga.
Boa tarde, Lucas, Águida, a convidada, a doutora Regiane, que está aí, e para você que está acompanhando o programa. Bom, hoje eu quero falar que o Brasil saiu do mapa da fome, mas na região aqui do Vale do Paraíba, mais de 11 mil famílias ainda estão em risco de insegurança alimentar grave. O levantamento leva em conta dados dos anos de 2022, 2023 e também 2024. Segundo o relatório, menos de 2,5% da população brasileira está em situação de subalimentação grave, o que retira, então, o país da categoria de insegurança alimentar crônica. O mapa da fome é um indicador internacional da FAO que mede o percentual da população com acesso insuficiente a alimentos em quantidade e também em qualidade mínimas para uma vida saudável. Apesar dessa boa notícia, a fome ainda é uma realidade para muitas famílias aqui na região do Vale do Paraíba. Dados do CadÚnico mostram que 11.880 famílias das 39 cidades aqui da região estão em situação de insegurança alimentar grave. A maior proporção está em São Sebastião. Lá, 1.036 famílias, ou 14% dos inscritos no CadÚnico, estão com risco de passar fome. Ainda há cerca de 7 milhões de brasileiros em insegurança alimentar severa e outros 28,5% milhões de brasileiros que estão em quadros de insegurança considerada moderada ou grave. Se você quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o nosso portal bandvale.com e não esqueça de ouvir, de acompanhar aqui a 102,9 com novas plásticas, novas músicas, enfim. Então, uma delícia para você que gosta, né, de uma música com qualidade, artistas diferenciados, tudo isso com muita elegância, né, no som. E a gente é preciso na informação aqui na 102,9. Eu volto com vocês aí no estúdio. Elegante como você, minha amiga. A rádio tem o seu rostinho, é a sua cara mesmo, viu? Obrigada pelas informações. A gente se entristece, né, com esses números que a Carol deixou, principalmente falando, um dos exemplos que ela deu, São Sebastião, uma região tão rica, né, e que tem ali condições de zerar esse tipo de índice. Obrigada pelas informações, Carol. A gente vai rapidinho para o intervalo e já volta com a sua participação. Fica aí. Quem experimenta logo fica fã do arroz e do feijão tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira é o arroz e o feijão tarumã. Sinta a diferença na Bandvale FM. Elegante no som, precisa na informação. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Bandvale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Eu vejo você no Bora Vale. Bora Vale. Oferecimento Trescom. 30 anos transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC. Há 20 anos construindo o novo com você. De novo, ao vivo com você, mostrando São José dos Campos, agora 1h53, fazendo 20 graus agora, gente. É a máxima hoje para São José. Para os próximos dias, as temperaturas não devem passar dos 22 graus. Agora a gente volta a conversar com a doutora Regiane Carvalho, respondendo as suas dúvidas, suas perguntas. O tema de hoje é rejuvenescimento facial para pessoas mais novas. Então, pode participar, que a gente está aqui para também atender você. Vamos ver a pergunta da Rafaela? Vamos lá, doutora. Misturinha de creme e óleo de rosa mosqueta ajuda a prevenir o envelhecimento ou manchas? Doutora, qual que é o risco de fazer essas misturas que muitas vezes a gente vê na internet, né? Tem que tomar atenção a essas misturas, porque nem sempre é a solução. Mas sim, a rosa mosqueta é um excelente hidratante. Então, quando a gente pensa no envelhecimento, hidratar a pele é sim uma forma positiva de você cuidar da sua pele, mas também não esqueça de proteger a pele. Tá certo. Tem um comentário aqui da Vera que é interessante, né? Ela fala o seguinte: infelizmente hoje está muito difícil,
Porque a própria mídia, eu acho que as redes sociais, então, mais ainda, viu? Induz as pessoas a fazerem todo tipo de reparação estética. O exemplo disso vem de alguns artistas que não têm limites. E a gente aqui na mídia, né, de jornalismo, traz para vocês uma consciência. Por isso que fica sempre com a gente quer ajudar sempre vocês a tomarem as melhores decisões. Obrigado, viu, Vera? Vamos a mais participações. Breno, que legal, o moço, né, participando junto com a gente. Quais as implicações estéticas, éticas e psicológicas da cirurgia plástica facial em relação à identidade da pessoa e a percepção social, considerando a tensão entre a busca por uma aparência ideal e a preservação da autenticidade individual. Ou seja, doutora, vamos trocar em miúdos aqui. O que é como não perder a mão e não tirar a identidade da pessoa. Acho que é isso, né? Sim, isso é muito individual do profissional. Então, você tem que procurar um profissional que você identifique isso nele, que ele pense com carinho também no paciente, para além de números, de uma venda, de um procedimento estético, mas pensa como ser humano, o que realmente ele está buscando. Então, durante a avaliação, geralmente eu tento identificar isso. Ele está buscando aquilo, por que incomoda, se algo ao redor, o marido, ou às vezes a mídia está influenciando, ele não está fazendo aquilo para ele, se ele está realmente em condições de escolher o que ele quer ou ele está sendo influenciado por terceiros. Então, é extremamente acompanhar esse processo. Durante a avaliação, a gente já consegue ter essa sensibilidade e ali elucidar o paciente. Tá certo. A Erin deu um depoimento aqui que ela foi aplicar a toxina botulínica, né? E disse que ela ficou com dor nas têmporas. Fez 2 vezes e 3 semanas depois ela sentiu dor de cabeça. Doutora, isso é normal acontecer? Sim. Isso não é comum acontecer, teria que ali entender o que aconteceu. Tem que pensar sempre que a gente precisa utilizar produtos que tenham Anvisa, que tenham uma segurança, porque não é comum. Uma certa dor de cabeça no momento da aplicação pode sim ocorrer, mas isso não se prolonga, é pontual no momento da aplicação. Vamos novamente deixar agora o Instagram da doutora Regiane Carvalho para você conversar com ela se você não teve a sua pergunta respondida, tá? DRA Regiane Carvalho, tá aqui o contato da doutora para você. Com certeza ela vai te dar toda a atenção necessária, viu? Vamos dar uma olhadinha agora para você que colocou hashtag falando nisso, concorrendo a um par de convites para o Cinemark. Rafaela, a gente entra em contato com você, Rafa, daqui a pouquinho, tá? Assim que o programa terminar. Um beijo para você e para todos que participaram, inclusive para você, nossa gratidão, doutora. Obrigado por responder as perguntinhas. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente com vocês, espero ter ajudado. Com certeza. Vamos ver o resultado, na verdade, ver o assunto de amanhã? Estarei ao vivo no programa Falando Nisso, Band Vale, no dia 30/7, quarta-feira, às 13 horas, para falar sobre um tema muito importante: depressão resistente, esperança para quem já tentou de tudo. E se você ou alguém que conhece a luta contra a depressão já passou por diversos tratamentos sem sucesso, essa conversa é para você. Vamos falar sobre caminhos possíveis, novas abordagens e principalmente sobre esperança. Não perca, dia 30 de julho, às 13 horas, no Falando Nisso, Band Vale. Obrigada, viu, pela sua companhia de todas as tardes. A gente se vê amanhã. Fica com Deus, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.